Ok, senhores, bom dia. Estamos de volta. Espero que tenham feito os exercícios passados, as atividades. Ok? E vamos seguir nesse ritmo aí agora, até o final. Bom, então falamos sobre cinemática escalar, certo? E o que eu havia comentado com os senhores é que aquelas grandezas que nós discutimos, aquelas grandezas cinemáticas que foram discutidas, foram tratadas como grandezas escalares. Só que não são. Por exemplo, vocês verão, aqui eu vou comentar um pouco sobre isso, mas também quando vocês tiverem a disciplina navegação estimada, acho que é navegação 1, nave 1, fala sobre navegação estimada e costeira, vocês vão ver que é necessário mais do que uma informação para você, por exemplo, determinar a posição de uma embarcação, ou seu rumo também. Então, sempre que você tem uma grandeza em que um valor só e a unidade não são mais suficientes para descrever essa grandeza completamente, essa é uma grandeza vetorial. Portanto, a posição de um objeto, de uma embarcação, de uma partícula, seja lá o que for, é uma grandeza vetorial. Assim como a velocidade também e a aceleração. Então isso vai se tratar de cinemática vetorial. Mas antes, nesta aula, nós vamos falar um pouco sobre algumas propriedades dos vetores. Tá certo? Então é sobre isso que nós vamos nos debruçar sobre nesta aula de hoje. Bom, então basicamente nós vamos falar sobre a soma geométrica, propriedades dos vetores, componentes, ou seja, coordenadas em relação ao sistema de referência, certo? Os vetores. E um último slidezinho, para a gente mostrar que existem também outros tipos de coordenadas, de sistemas de coordenadas. Tá legal? Bom, quais são então as principais grandezas vetoriais? Como eu falei, vetor posição. Por exemplo, quando você faz uma navegação estimada, esse método de navegação, você precisa responder duas perguntas. São as duas perguntas principais que vão te guiar, né, na sua navegação. Onde você está e para onde você vai. Ok? Bom, quem vai te dizer onde você está é o vetor posição. Ok? É o vetor posição. Que não necessariamente no caso da navegação vai ter essa, digamos assim, essa estrutura que nós vamos abordar aqui, mas essa estrutura é geral e vocês vão poder aplicar ao caso de vocês, certo? Conhecendo o que é o vetor e sabendo do que é necessário para descrever um vetor, vocês vão poder trabalhar tranquilamente. A outra informação necessária na navegação estimada é para onde você vai. Onde você está e a tua posição. Para onde você vai? Qual é o rumo? Né? Então, o rumo, basicamente, que vai te dizer, num dado rumo a uma dada velocidade de tantos nós, quem vai te falar isso é o vetor velocidade, que vai te dar essa informação. Além disso, por vezes você tem que mudar o rumo, ou seja, mudar a velocidade, certo?
Então nós vimos em cinemática escalar que uma mudança de velocidade ela sempre é produzida por uma aceleração. Sempre. Quem muda a velocidade é a aceleração, que também é um vetor. Ok? Vamos falar mais sobre esse vetor. Também temos outros vetores interessantes. Nós vamos falar em dinâmica. O vetor força, o vetor momento linear, o momentum, e o vetor torque. Por exemplo, o torque, ou momento de uma força, ele é muito importante quando você, por exemplo, em física 3, em estabilidade também, vocês vão estudar sobre as condições de equilíbrio de uma embarcação, as condições de estabilidade de uma embarcação. Então esses vetores, nós aqui na física nós chamamos esse vetor de vetor torque, mas nada mais é do que o vetor momento de uma força. Também são muito importantes nesse contexto. Tá legal? Então esses são os principais vetores. Você tem uma representação geométrica de um vetor. Como é que se dá essa representação geométrica? Notem que um vetor ele é representado geometricamente com uma flecha, certo? Ou como uma seta. Consegue observar? Então, geometricamente representa um vetor assim. E as três informações que são necessárias para a descrição de um vetor, quais são elas? Intensidade, direção e sentido. Então são necessárias três informações para você determinar completamente um vetor. Intensidade, direção e sentido. Essas três informações elas estão sintetizadas nessa forma geométrica dessa seta aí. Certo? Bom, se ainda não ficou claro por que essas grandezas são grandezas vetoriais, essas daqui desse quadro à esquerda, pensa no seguinte. Por exemplo, agora esse horário a temperatura aqui ambiente está por volta dos 20 graus Celsius. Então nota, 20 graus Celsius. Bom, se eu falo isso, 20 graus Celsius, você concorda comigo que você entendeu completamente o que eu falei? Você compreendeu? Está um pouquinho frio. Eu entendi. Lá na casa do mestre Leonardo está um pouquinho frio. Precisou de mais alguma coisa? De mais alguma informação? Se eu falo aqui a temperatura é 20 graus Celsius. Então nota, 20 é um número, é uma intensidade. Graus Celsius é uma unidade. Então isso me diz o seguinte, que isso é uma grandeza física, por ter um número e uma unidade. Porém, não é uma grandeza física vetorial, mas uma grandeza física escalar. Por quê? Porque só dizendo um número e uma unidade, eu consegui compreender completamente, eu consegui receber toda a informação que aquela grandeza podia me fornecer. Correto? Beleza? Agora, por exemplo, a força. Por que a força é um vetor? Se eu falo assim, empurrei um objeto com 20 newtons de força, de intensidade. Vocês conseguem ter todas as informações? Óbvio que não. Porque eu empurrei o objeto para a minha esquerda, para a minha direita, para cima, para baixo, para frente, para trás. Em que direção esse objeto foi empurrado? Você precisa dessa informação. Sem ela, você não tem o conhecimento total
a informação completa sobre a minha ação. Por isso, então, a força é uma grandeza vetorial. Ok? E todas essas grandezas que estão aí no quadro à esquerda são por esse mesmo motivo. Então, voltando aqui à seta, percebam que o tamanho da seta ele vai te fornecer a informação do módulo, geometricamente falando, do módulo do vetor. A direção da reta suporte, o que é a reta suporte? É uma reta infinita onde o meu vetor repousa. Essa reta infinita, então, ela vai dar a direção do meu vetor. Então você pode pensar nessa reta infinita como sendo o rumo, por exemplo. Certo? Então você tem o norte, vocês vão ver em navegação, vocês já não viram, eu vou falar um pouco sobre isso também mais tarde. Você tem o norte verdadeiro, você tem um ângulo em relação a esse norte verdadeiro. Esse ângulo vai te dar o rumo, né? Vai te dar a direção da reta, que vai ser a direção do nosso vetor também. E a ponta da flecha? A ponta da flecha, ela vai te dizer qual é o sentido desse vetor. Porque ele poderia estar sobre essa reta, mas indo para essa direção, onde está desenhado, mas poderia ter ido na direção oposta também. Tá certo? Então, se eu só dou a reta e o tamanho, ainda vai faltar. Eu vou ter que dizer se ele está indo para lá ou para cá. Perfeito? Bom, então por que eu preciso fazer soma geométrica dos vetores? Ou por que eu preciso somar vetores? Porque vetores, assim como as grandezas escalares, eles se associam e você precisa somá-los. Por exemplo, imagina o seguinte, vamos partir de um exemplo mais simples. A massa. A massa é uma grandeza escalar, certo? Por quê? Você pesa, ou você tem uma massa de 75 quilos. Então, se eu falo isso, você entendeu completamente que a sua massa é 75, número, quilos, unidade. Ok. Agora, se duas pessoas, uma de 75 quilos e outra de 60, certo? Sobem numa balança, vocês concordam que a massa desse sistema, ou seja, desse conjunto de duas pessoas, ao subirem na balança, a massa ela se associa. Matematicamente, essa associação não é nada mais nada menos do que uma soma, né? Que a operação de somar. É uma associação entre uma massa, uma pessoa que sobe numa balança, e se outra pessoa subir também, essa massa total vai ser associada, vai ser somada, certo? Então, isso nos leva a crer que as grandezas físicas elas podem se associar. Ok? Isso, então, é um exemplo de uma grandeza escalar. Então, qual seria a massa associada desses dois corpos? Um de 75 e outro de 60. 135 quilos. Duas pessoas subindo numa balança, uma com 75 e outra com 60 quilos. As suas massas se associam, ou seja, se somam. Eu tenho uma massa resultante de 135 quilos. Agora, tem uma diferença com os vetores. Por quê? Dois vetores podem se associar também, podem se somar. Por exemplo, nós vamos ver isso daqui a algumas aulas em deriva, né? Quando você faz correções do seu rumo, ou seja, você tem a corrente, né? E o seu rumo superficial numa navegação. Mas esse rumo ele não é verdadeiro. Então você tem uma velocidade
e você tem uma outra velocidade que você precisa associar à velocidade que você acredita que você tem para fazer a correção da rota, certo? Então, esse é um exemplo de uma soma geométrica de vetores, nesse caso, os vetores de velocidade. Então, são vários os exemplos. Por exemplo, um outro exemplo, força. Tenta fazer na sua casa, chama alguém e pede para uma pessoa pegar um objeto e empurrar para a esquerda, e você empurra esse objeto ao mesmo tempo, com uma intensidade parecida, para frente. Você vai perceber que esse objeto ele não vai nem para onde você está empurrando, nem para onde a outra pessoa, seu pai, sua mãe, seu irmão, está empurrando. Ou seja, nem para a esquerda nem para frente. Ele vai para a diagonal, certo? Então você nota que você associou dois vetores, empurrando um objeto em duas direções. Isso é uma associação, o resultado disso é a soma entre empurrar para a esquerda e empurrar para frente. Mas qual é a diferença? A diferença é que no caso das grandezas escalares, você não precisa saber de mais nada, você simplesmente soma os números. No caso dos vetores, eles têm, além da intensidade do número, eles têm direção e sentido. Então o resultado da soma não é só um número, né? Resultado da soma da adição de dois números, mas é um outro vetor que vai apontar para alguma direção. Tá claro? Tá claro isso? Perfeito. Então, como que se dá isso? Você tem uma forma, vamos primeiro falar sobre ela, depois vocês vão ver que tem uma forma tranquila, bem mais tranquila de se somar vetores. Essa também é relativamente simples. O que vocês vão usar? Vocês vão usar a regra do polígono. O que a regra do polígono diz? Imagina que eu tenho dois vetores. Olhem para essa figura da esquerda. O vetor A e o vetor B. A regra do polígono me diz simplesmente que o vetor que vai resultar desta soma, desta associação entre os vetores A e B, é um vetor S, cujo o início vai coincidir com o início do vetor A e o fim vai coincidir com o fim do vetor B. Por que regra do polígono? Porque dessa forma você fecha um polígono. Como é que você fecha o polígono? Juntando o início do vetor A ao final do vetor B. Ao escrever assim, você fechou um polígono. Nesse caso aqui, esse polígono é um triângulo, tá vendo? Mas isso é mais geral. Eu poderia somar três vetores aqui. O resultado deles seria o vetor resultante seria o vetor que fecharia esse polígono. Ok? Essa é a regra do polígono. Agora, notem o seguinte. Notem que a soma vetorial ela é comutativa. Como deveria ser, na verdade. Como deveria ser. Então, aqui acima, eu tenho o vetor S, esse vetor verde. Somei o A com o B. Mas se ao contrário eu tivesse somado o B com o A, então seria o vetor B mais A. Notem que ele liga o início com o fim. O início do vetor B com o fim do vetor A. Então esse seria o vetor B mais A, que é igual ao vetor A mais B. Tá certo? Então a soma vetorial é uma operação comutativa. Então, se tem o vetor A mais B é igual ao vetor B mais A. Certo? Então,
como eu havia dito, notem que a regra do polígono vale para N vetores. Então, se eu tenho o vetor A, o vetor B, o vetor C, como que eu obtenho o vetor resultante R? Eu simplesmente vou juntando os vetores que eu estou somando, A, B, C, e no finalzinho, então, eu junto a ponta, o vetor resultante vai ser o início do primeiro vetor que eu estou somando, que é o A, com o fim do último vetor que eu estou somando aqui, que é o vetor C. E notem, fica com um exercício para vocês em casa, que se você trocar a ordem, qualquer ordem aqui desses vetores, por exemplo, você começar com o vetor C, vai vir o vetor para cá, depois o vetor A, depois o vetor B, e juntar, você vai ter o mesmo vetor R. Não vai mudar em nada. Ou seja, A mais B mais C é igual a A mais C mais B, que é igual a B mais A mais C. Tudo comutativo. Ok? Então, essa foi a regra do polígono. Você fecha um polígono para obter o vetor resultante. E a regra do paralelogramo? Você tem outra regra também, que você pode usar para somar. Essa primeira regra, ela é interessante quando você quer saber a direção do vetor resultante, por exemplo. Tá? Direção e sentido do vetor resultante. E ela serve assim, quando você vai somar vários vetores. Então, a regra do polígono é importante nesse caso. Mas, por exemplo, vamos supor que você queira somar dois vetores e saber o módulo. Você tem um módulo do vetor A, do vetor B, e quer saber o módulo do vetor C. Certo? Do vetor R. Então é interessante você usar essa regra aqui, regra do paralelogramo. Como que se dá a regra do paralelogramo? O que ela diz? Ela diz que se eu tenho um vetor A e um vetor B, agora, em vez... Notem que dá no mesmo, né? Pega esse vetor B aqui e joga para essa reta aqui, né? Fazendo a extremidade do vetor B coincidir com a ponta do vetor A, você vai ver que você vai ter esse vetor R aqui também. Porém, para usar o paralelogramo, a gente posiciona o vetor B de uma forma diferente que na regra do polígono. Ok? Você fala, mas mestre, eu posso mover esse vetor para onde eu quiser? Sim, sim, sim. Esse vetor B, olha aqui que interessante. Tá vendo esse vetor B? Ele é o mesmo que esse vetor B aqui. Esse vetor B está aqui. E se eu arrastar ele para cá, ele vai ser o mesmo vetor. Mestre, mas eles não estão em lugares diferentes? Nota que interessante. O que define um vetor é intensidade, direção e sentido. Contanto que ele preserve a sua intensidade, a sua direção e o seu sentido, tá certo? O vetor vai ser o mesmo. Eu posso desenhar ele em qualquer lugar. Poxa, mestre, mas que estranho. Não, não mesmo. Não é estranho, não. Não é estranho, não. Faz todo sentido. Bom, então, voltando aqui, posicionando esse vetor B, no caso da regra do paralelogramo, eu tenho que posicionar o vetor B, o início do vetor B com o início do vetor A. Nota que eles vão fazer um ângulo entre eles, certo? Traço duas retas, tracejadas aqui, você está vendo? E como é que são essas duas retas que eu traço? Eu traço uma reta que seja paralela ao vetor B, aqui, na ponta do vetor A,
e outra reta que seja paralela ao vetor A na ponta do vetor B. Por isso, o nome paralelogramo. Ao fazer isso, eu vou fechar uma figura aqui, que é um paralelogramo. E o vetor resultante, ele simplesmente vai ser a diagonal desse paralelogramo. Ele vai ser ligado desse vértice aqui ao vértice oposto. Tudo bem? Isso vai determinar a direção, o sentido do meu vetor resultante. E para determinar o módulo dele, eu uso a lei dos cossenos. O que a lei dos cossenos me diz? Que esse tamanho aqui ao quadrado, né? A lei dos cossenos é uma espécie de extensão do teorema de Pitágoras, né? Por quê? No teorema de Pitágoras, eu tenho que r ao quadrado, eu teria r ao quadrado igual a a ao quadrado mais b ao quadrado, caso esse ângulo aqui fosse de 90 graus. Como não é, uma extensão do teorema de Pitágoras, vamos colocar dessa forma, não é bem uma extensão no sentido de que uma veio da outra de alguma forma, talvez até possa ter vindo, mas é uma descrição mais completa que te diz o tamanho dessa reta aqui para qualquer ângulo, né? Então, se eu tenho um ângulo alfa entre esses dois vetores, o vetor resultante, o tamanho dele ao quadrado vai ser igual ao tamanho desse vetor ao quadrado, mais o tamanho desse aqui ao quadrado, mais 2 vezes esse, vezes o cosseno entre um ângulo entre os dois. Tá legal? Mas quem é o tamanho dessa reta? Eu falei nos primeiros slides. O tamanho dessa reta é o próprio módulo do vetor. Certo? Então, se esse aqui fosse um vetor velocidade, ele tivesse 3 nós para cá, 4 nós para cá, velocidade do barco, por exemplo, da embarcação, qual seria a velocidade resultante? Imagina que essa fosse a velocidade da embarcação em relação à proa, né, dela, ao rumo que ela está tomando. Essa aqui é a velocidade da correnteza. Certo? Então, para saber o que nós chamamos de velocidade de fundo, ou seja, velocidade em relação ao fundo do mar, velocidade verdadeira, eu tenho que associar esse vetor que está 4 nós para cá, nessa direção, e esse aqui que está, por exemplo, 3 nós nessa direção. E aí, fazendo essa regrinha aqui, eu consigo obter, então, a velocidade verdadeira da embarcação. Ok? Bom, aqui eu coloco algumas propriedades, por exemplo, a associativa. O que é a propriedade associativa? Ela me diz o seguinte, que eu posso somar de uma maneira associativa os vetores e ainda assim o resultado vai ser sempre igual. Então, por exemplo, se eu tenho 3 vetores somados, A mais B mais C, eu posso somar o vetor A ao vetor resultante, esse vetor resultante aqui, B mais C. Tá vendo aqui, ó? Esse aqui é o vetor B mais C. Então, se eu somar o vetor A com o vetor B mais C, eu vou ter esse vetor aqui, ó, A mais B mais C. Então, muitas vezes isso é bastante, como é que eu vou dizer, útil, né? Vai te ajudar bastante. Então, aqui, ó, tá vendo? O vetor, eu posso somar aqui, desculpa, aqui então, estão os 3 vetores representados, ó, A, B e C.
Agora, quando eu somo o vetor B mais C, você lembra da regra do polígono? Vou juntar aqui com esse aqui. Esse aqui, então, é o vetor B mais C. Agora, nota que se eu tivesse A mais B mais C, usando a regra do polígono, fecharia esse polígono aqui, teria esse vetor roxo aqui, certo? Agora, se eu quisesse, não, eu quero primeiro somar o vetor B mais C, poderia também, ó, vetor B mais C. Então, o vetor resultante seria esse aqui, ó, A, B mais C. Nota que é o mesmo vetor, certo? Por outro lado, eu poderia somar o vetor A mais B primeiro, ó. Então, o vetor A mais B vai dar esse vetor verde aqui. E depois somaria com o vetor C. Então, para eu somar o vetor A mais B, que é esse verde, com o vetor C, está aqui. Notem que ó, esse vetor roxo é o mesmo. Certo? Bom, uma outra operação muito importante é a diferença. A gente viu agora, até agora a soma de vetores, né? Mas assim como você pode adicionar vetores, você pode subtrair vetores. Como é que você faz a subtração de vetores? Primeiro, antes de fazer a subtração, é importante a gente estabelecer o conceito do vetor oposto. Muito simples. O que é um vetor oposto? Um vetor oposto é um vetor que tem a mesma direção, mesmo módulo, porém sentido oposto. Tá certo? Então, nota o seguinte, para ele ser oposto, ele precisa, isso é a condição necessária e suficiente. Mesma direção, mesmo módulo, ou seja, módulo, direção e o sentido, a pontinha da seta. Esse que muda. É a única coisa que pode mudar. Se dessas três informações, uma outra que não seja o sentido mudar, então eu não posso afirmar que um vetor é oposto a outro vetor. Tá certo? Por exemplo, olha para cá. O vetor B não é oposto ao vetor A. Não tem nada a ver. Você tem o vetor A e tem o vetor B. Agora, nesse caso aqui, esse vetor aqui de cima, que eu chamei de menos B, ele é oposto ao vetor que a gente chamou de B. Por quê? Ele tem o mesmo tamanho, mesma direção, tá vendo que eles são paralelos, porém só muda a pontinha da seta. Ok? Então, isso é o meu vetor oposto. Quem vai ser o meu vetor de diferença? Vai ser a soma vetorial entre um vetor e o oposto do outro vetor. Certo? Então, se eu tenho o vetor A e o vetor B, como é que eu subtraio A de B? Eu simplesmente somo A com o oposto de B. Tudo bem? Então, aqui, ó. Então, onde estava o vetor B? O vetor B, por exemplo, estaria aqui. Começando aqui e terminando aqui. Então, para eu subtrair A de B, o que eu fiz? Então, eu inverti o B. Então, esse vai ser o meu vetor menos B. E agora eu faço uma soma normal de A com menos B. Ok? Então, essa é a operação de subtração de dois vetores. Bom, os vetores também eles podem ter componentes cartesianas. Tá certo? Bom, até agora nós falamos sobre propriedades geométricas, né? Tomando vetores, trabalhando com vetores geometricamente. Mais uma forma de descrever os vetores, que é uma forma muito mais, digamos assim, não vou colocar a palavra útil, mas prática, vamos colocar dessa forma, muito mais prática, é você escrever os vetores em termos de componentes num sistema de referência. Ok? Beleza?
Tudo bem. Como é que você escreve os vetores dado um sistema de referência? É relativamente simples. Então, o que seria o meu sistema de referência? Por exemplo, seria, no caso do sistema cartesiano, seriam esses eixos aqui, x, y e z, que nós chamamos, são eixos perpendiculares entre si, que nós chamamos de eixos cartesianos, certo? Então, pelo que nós vimos das propriedades dos vetores, vocês agora já devem perceber que esse vetor A aqui, esse vetor vermelho, ele pode ser escrito como a soma de outros vetores, como resultado da soma de outros vetores, certo? Então, em particular, se eu estabeleço um sistema de referência, eu deixo vetores fixos, nessas direções fixas. E aí, eu posso descrever qualquer vetor em termos dessas direções fixas aqui, que eu coloquei em azul. Então, eu posso escrever qualquer vetor vermelho, desde que eu vá modificando aqui o tamanho desses vetores azuis, tá? Amanhã, mas eu já encorajo, na plataforma eu deixei um link para uma simulação de vetores. Então vocês já podem ir brincando. Amanhã eu vou fazer com vocês, tá? Mas hoje vocês já podem ir brincando com isso. E vendo como é que você escreve dois vetores e alterando o tamanho entre eles, vocês alteram a direção e podem escrever qualquer vetor. Tá certo? Resultante. Então, escrever um vetor em termos das componentes cartesianas nada mais é do que você estabelecer três vetores em direções fixas, certo? Porém com módulos variáveis, de tal forma que você possa representar o teu vetor, que é independente, esse vetor aqui vermelho, como soma deles. Certo? Aqui, ó, em duas dimensões, né? Esse vetor A aqui pode ser escrito em termos dessas componentes x e y. Tá legal? Em três dimensões, eu adiciono aqui a componente z. Tá legal? Agora, em relação ao sistema de referência, busquem na internet aí, por exemplo, a latitude e a longitude, né? Latitude e longitude, certo? O que é latitude e longitude? É um sistema de coordenadas, não é? Que posicionam um objeto, uma embarcação, um corpo qualquer, em relação a uma referência. Agora, note o seguinte: latitude e longitude, né? Você tem duas informações, certo? Ora, mas nós somos tridimensionais. Estamos no espaço tridimensionais. Por que a latitude e a longitude só tem duas informações? Por quê? Pensa nisso. Por exemplo, fazendo uma associação aqui. Imagina que esse é o meu vetor, certo? E essa é a minha referência. Para descrever esse vetor, eu precisaria de três ângulos, por exemplo. Notem que aqui eu descrevi em termos desses vetores aqui, certo? Mas, igualmente, eu posso usar uma outra forma. Eu posso associar ângulos, por exemplo, o ângulo que esse vetor faz com a direção z. Isso vai me dar um ângulo. Mas esse vetor pode estar assim, né? Então ele faz um ângulo também com esse vetor A. Então tem um ângulo aqui. E também faz um ângulo com essa direção x. Então,
para cada dimensão que eu tenho, eu preciso de um ângulo para me dizer qual é a minha posição, não é verdade? Para cada grau de liberdade, para cada... mais para frente eu vou falar sobre graus de liberdade, mas para cada espaço, vocês concordam comigo? Então por que nesse sistema de posicionamento, de latitude e longitude, eu só uso 2 ângulos? E não tenho um terceiro? Pense nisso. Bom, isso é uma coisa. Agora espero que vocês tenham entendido essa parte, né? Você então pode, dado um sistema de referência, você pode escrever um vetor vermelho em termos de direções fixas que foram estabelecidas no meu sistema de referência. Certo? Então, ó, você pode escrever na notação de componentes AX e AY. Às vezes pode usar para ordenado, tá vendo? Então aqui, isso aqui seriam números. Por exemplo, se esse vetor A fosse uma velocidade, vamos lá, se fosse uma posição, então eu teria uma componente x da posição, uma componente y da posição. Então isso aqui seria, por exemplo, 2 metros, 3 metros. Certo? Mas também poderia ser um ângulo. Também tem uma outra notação, notação módulo-ângulo, onde eu forneço, em vez das componentes, eu forneço o módulo do vetor e a sua direção, e esse ângulo, em relação a um eixo. Certo? Em geral, esse ângulo aqui é escrito em relação ao eixo x. Então, pela figura, vocês podem ver que as componentes e a notação módulo-ângulo estão relacionadas dessa forma. Se eu pegar o cosseno de θ, que é o cosseno cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, AX sobre A hipotenusa seria o módulo do vetor, né? E aqui eu teria as componentes, AX e AY. Então, ó, por exemplo, a componente AX está relacionada com o módulo e o ângulo dessa forma, A cosseno de θ. E a Y por A seno de θ. Certo? E o inverso? O inverso vai me dizer o seguinte, que usando Pitágoras nesse triângulo aqui, eu tenho que o módulo do ângulo é ax ao quadrado mais ay ao quadrado, raiz disso, pelo teorema de Pitágoras, e o ângulo tangente de θ, né? Ou seja, θ é o arco cuja tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Ok? Então aqui tem um exemplo. Ó. Se o vetor A tem módulo 5 e ângulo de 45 graus, então quais seriam as componentes dele? As componentes cartesianas. Ora, se ele tem um módulo 5 e faz um ângulo com eixo x de 45 graus, então ax vai ser A cosseno θ, nesse caso A vale 5, e θ vale 45, cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2, então a componente AX vai ser essa. A componente AY vai ser a mesma coisa. Aí vem uma questão interessante. Se você, em algum momento da sua vida, você observar um vetor que faça um ângulo de 45 graus, você já sabe que a componente x e a componente y são iguais. Né? Porque se nenhuma delas é maior, então significa que elas são iguais. E isso significa que esse ângulo de 45 graus é um ângulo da diagonal de um quadrado. Isso aqui não é um retângulo, é um quadrado. Certo? Então, ângulo de 45 graus, você já sabe que AX é igual a Y. Calculou AX, não precisa nem calcular Y, já sabe que é o mesmo. Então, ó, eu posso usar essa notação aqui, ó, em par ordenado, componente X e componente Y. Agora,
Notem esse outro exemplo aqui. Agora eu fiz o contrário. Eu descrevi as coordenadas x e y de um vetor. Tá certo? Notem que elas não são iguais. Então eu já tenho certeza que esse ângulo aqui não vai ser 45 graus. Se fosse, por exemplo, 6 e 6 aqui, 45 graus. Por exemplo, tem outros casos particulares. Vocês podem me dizer, isso eu não vou responder, tá? Só vou deixar a pergunta. Vocês vão responder facilmente, acredito, a maioria de vocês. Se isso aqui fosse 6 e 0, primeira pergunta. E se fosse 0 e 6? Você pode já me dizer que ângulo seria esse? Acredito que sim. Pensa um pouquinho que você vai responder. Certo? 0 e 6, pensa, e depois pensa em 6 e 0. Bom, mas vamos lá. Como é que eu obtenho então o módulo desse vetor? A raiz da componente x ao quadrado mais a componente y ao quadrado dá 10. Nota que aqui eu não coloquei nenhuma grandeza. Se esse fosse um vetor posição, isso aqui seria metros. Se fosse um vetor velocidade, isso aqui seria metros por segundo e daí por diante. E o ângulo? Esse ângulo θ é um ângulo tal que a tangente é a componente y sobre a componente x. 8 sobre 6. Então, o arco tangente de 8 sobre 6 é 53,13 graus aproximadamente. Ok? Então, por hoje, eu vou deixar esse exercício para vocês, tá bom? Ao longo da semana aí eu vou resolvê-lo. Não sei, amanhã de repente a gente pode começar resolvendo esse exercício juntos. E depois eu queria já que vocês deixassem amanhã a simulação de vetores prontinha lá para a gente trabalhar com ela durante a aula, tá bom? Então, vou deixar esse exercício para vocês irem fazendo. Diz o seguinte: um pequeno avião decola de um aeroporto em um dia nublado e é avistado mais tarde a 215 km de distância, em um curso que faz um ângulo de 22 graus a leste do norte. Certo? Então esse aqui seria um rumo, né? O rumo dele. E esse norte aqui seria o nosso norte verdadeiro. Ok? Bom, a que distância, então, a leste e ao norte do aeroporto está o avião no momento em que é avistado? Então fica aí como exercício para vocês, tá legal? Eu vou parar por hoje, porque eu acho que já me estendi um pouco. A gente continua na próxima aula. Vou fazer o seguinte, tá? Vamos lá. Na próxima aula, então, a gente termina esse assunto. E na sexta-feira, em vez de amanhã, vamos mudar. Na sexta-feira, vamos mexer na simulação de vetores. Tá legal? Para ficar tudo certinho. Ok? Então, até amanhã. Um abraço e por hoje é só.